meu papo de hoje é sobre direito previdenciário com Sérgio Pardal. Pardal, estávamos falando, faltava um pouquinho do auxílio-doença. Auxílio-doença. Mônica, além desta maluquice que eles ficam inventando no dia a dia, eles inventaram uma brincadeira no auxílio-doença que é o seguinte: o auxílio-doença paga 91% daquela média maluca que leva em conta os maiores salários que representam 80% de todos desde junho de 94. E aí eles colocaram um complemento, não podendo ultrapassar a média dos 12 últimos meses. Eu parei para pensar aquilo e falei, eu nunca vi no direito social uma brincadeira tão feia. No direito social, se eu tiver 2 cálculos, eu tenho sempre que considerar o mais favorável ao trabalhador, não é? Nesse caso, eles querem o contrário. Eles querem que considere o menos favorável. Quer dizer, eu faço 91% daquela média, se ultrapassar a média dos 12 últimos meses, eu não posso, eu tenho que ficar nessa média. Faço 2 cálculos e vale o menor. Claro que isso eles estão fazendo, dizendo que as pessoas estão sendo fraudulentas. Estão voltando a contribuir pagando menos para se adoentar propositalmente. Ah, para com isso. Não tem cabimento. Então essas coisas nós temos que bater feio, não tem cabimento. Agora, quando chega na pensão por morte, a situação é um pouco mais complicada. A pensão por morte é um benefício de muita importância, porque é exatamente a garantia dos dependentes do segurado falecido. É nada mais do que isso. Então é de suma importância do ponto de vista social. Bom, o que acontece? Até 1988, a pensão por morte pagava 50% da aposentadoria que seria do falecido, mais 10% para cada dependente que sobrasse. Mulher, sempre 10%, e cada filho até 21 anos, 10%, por exemplo. Uhum. Então, a mulher sozinha ganhava 60%. Em 91, corrigiram isso. Disse o legislador, não é bem assim. O orçamento não se divide dessa forma. Logo, o mínimo deve ser 80%. Então ficou 80% mais 10% para cada dependente. No final, ficou no mínimo 90%. Aí, em 95, quiseram, na época, retirar a diferença dos benefícios de acidente do trabalho. Porque a pensão por morte de acidente do trabalho sempre pagou 100%. Uhum. Para equiparar os benefícios, eles elevaram a pensão a 100%. E aí depois começaram a reclamar que era muito dinheiro, que perdia muito. Olha, vamos pensar bem. Em primeiro lugar, é mentira que perdia muito por esse percentual. Em segundo lugar, é bom lembrar que em 1988, o homem passou a ter direito também à pensão. Sim. Porque a mulher passou a ter presença real no orçamento familiar. Uhum. Então é claro que tem mais despesa, não é? Mais gente que tem direito, mais despesa. Da mesma forma, quando houve um equacionamento no mercado de trabalho e deu uma crescidinha, também cresce o pagamento de benefícios, pô. Tem mais gente participando, tem mais gente contribuindo, também tem mais gente recebendo. Então não é bem assim como eles estão dizendo. Agora, o que eles colocaram na nova lei é insustentável. Indefensável. Por exemplo, em primeiro lugar, eles querem reduzir de 100% para 50% mais 10% para cada dependente. Ou seja, não é um pequeno retrocesso, é um retrocesso abismal daqueles absurdos. E no caso de um casamento que não tenha dependente, não vai ganhar só 50%? Não, 60%. 60%. Por quê? Porque a viúva é dependente, ou o viúvo é dependente. Uhum. Se não fosse dependente, nem tinha direito à pensão. Mas isso é um absurdo, porque você veja, no caso de uma pessoa que de baixa renda, que ganha, às vezes, um salário mínimo ou um pouco mais que um salário mínimo, veja, como é que faz? Só tem uma coisa, de qualquer jeito, menos que um salário mínimo nunca será. Tá certo? Um salário mínimo é o valor mínimo de sustento. Então, menos que um salário não será. Mas... se o cara ganha 1,5 salário, ela vai ficar com salário. Agora, o grande absurdo é essa redução que eles fizeram. Vamos falar sério. Eu até, quando eu conversei com a minha mulher sobre isso, eu disse, não, veja, até poderia haver alguma redução percentual. Minha mulher disse, nenhum direito a menos. E eu disse, é bolchevique isso, né? Mas, de verdade, até pode se admitir que, não sendo pensão por acidente do trabalho, pague-se um percentual a menos. Eles dizem, tem uma boca a menos para comer. Acontece que uma boca a menos não é 40% do orçamento. Com certeza. Essa é a diferença. Então, o que eu estou dizendo é, as medidas provisórias estão no Congresso, o debate está acontecendo, as centrais sindicais, nós participamos disso, inclusive, como advogado que somos de alguns sindicatos aqui em Santos, estão discutindo com o governo e com o Congresso as mudanças que podem ocorrer nessas MPs. A bem da verdade, a posição correta das centrais sindicais é revoguem-se essas MPs que são absurdas e vamos discutir na lei, Sim. Projeto de lei.
Como o governo não vai fazer isso mesmo, não vai revogar as MPs e elas vão ser discutidas no Congresso, nós temos que entrar sabendo admitir que alguma coisa pode mudar, mas não para 60% como valor mínimo. Porque isso não tem cabimento, é uma coisa absurda. Nenhum. Sem dúvida, um grande absurdo. Agora, não ficou só nisso. Pior de tudo, eles colocaram o seguinte: agora a pensão por morte tem período de carência, que é o período mínimo de contribuição. Absurdo, em relação à pensão, isso é um absurdo. Agora, pior. Então, por favor, não morram antes de completar 24 meses de contribuição previdenciária e pior ainda, 24 meses de casamento. Eles inventaram carência contributiva e carência casamenteira. Não pode. É um absurdo. Aí não pode. Olha, gente, é só nesse país, você tem que dar risada. As inconstitucionalidades das MPs são absurdas. Agora, eu não quero nem discutir muito, porque é inconstitucional a própria forma, entende? A medida provisória não cabe para isso. Mônica, a medida provisória é para questão relevante, previdência relevante, sim, mas urgente. Não dá para dizer que é urgente quando você põe uma MP para o período valer depois. Eu publiquei MP em dezembro para valer em fevereiro, quer dizer, alguma coisa está errada nisso. Nós vamos falar mais no próximo bloco. Ouça agora a cirurgia dentista doutora Elizabeth Gaspar, especialista em endodontia e ortodontia. Beth, hoje eu gostaria que você falasse de gengivite. O que é a gengivite? Gengivite é doença inflamatória da gengiva, é uma doença inicial, também é de fácil cura, de fácil tratamento, e ela é formada por bactéria, placa bacteriana, que se adere no dente e na gengiva, e essa bactéria forma ácidos, e esse ácidos, por sua vez, irrita a gengiva, causando vermelhidão, sangramento. Agora, como é que a gente sabe se tem essa gengivite? Então, as causas principais, assim, os fatores principais que dá para ver logo que tem gengivite é vermelhidão na gengiva, sangramento, tanto na escovação quanto espontâneo, edema na gengiva, ou seja, inchaço na gengiva. A gengiva também pode ter uma certa retração, isso faz com que a coroa aparentemente pareça mais alongada. O que é isso, coroa mais alongada? A coroa mais alongada é quando tem uma retração na gengiva, a gengiva baixa um pouquinho, fica expondo um pouco da raiz do dente. Então dá a sensação que aquele dente aumentou de tamanho. Ah, isso é a coroa mais alongada. Isso. Ah, entendi. E também pode ter bolsa gengival. O que é isso, bolsa gengival? É entre o dente e a gengiva um espaço que não é anormal. E esse espaço pode acumular alimento, agravando ainda o problema da gengivite, da inflamação. Agora, é verdade, ou a gente ouve popularmente, que a pessoa vai envelhecendo e fica mais sujeita a ter esse tipo de doença de gengiva? Olha, é mais sujeito assim, à hereditariedade, tem gente que tem mais predisponência a ter problema gengival do que outras. Também tem fatores agravantes, como fumo, e a idade também agrava um pouco. Muito legal, muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.